Boa noite, queridos. Mais um domingo desse mês de janeiro. Já é o terceiro domingo, passando rapidinho, né? Aliás, isso é um dos sinais, né, da volta do Senhor Jesus Cristo, mas é tudo com muita alegria. Esse só não é o penúltimo domingo do mês, porque esse mês tem 5 domingos. Então nós vamos ter mais 2 domingos para encerrar esse primeiro mês do ano. Um ano, como nós temos declarado, um ano de avanço, um ano de vitória, um ano de grande manifestação do poder de Deus na igreja e através da igreja. Esse é um propósito de Deus. E que nessa noite você esteja já abençoado, porque tivemos o culto da manhã e agora temos a oportunidade nesse culto virtual das 18h30, nós voltarmos a falar da palavra de Deus, falar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós, como igreja, nós avançamos, nós progredimos, nós crescemos. Na quarta-feira, eu fiz um comentário com relação ao livro de Salmos. Ali do Salmo 120 até o Salmo 134, é denominado cada um desses salmos como um cântico de romagem. Romagem, eu expliquei isso, são degraus. No sentido assim de que o povo estava em alegria quando ele ia nas suas festas anuais, o povo se reunia e ia para Jerusalém, para ali louvar ao nome do Senhor. E o Salmo 121, que é um salmo muito conhecido de todos nós, esse salmo, ele é um dos salmos de romagem. Eu gostaria de ler, quando a gente tendo essa interpretação, esse entendimento de que o povo ele estava cantando, ele estava salmodiando, ele estava subindo em direção a Jerusalém. Jerusalém fica numa posição a 700 metros de altura, acima do nível do mar. E o povo ele subia para ali com alegria, cantando. E o salmista, quando no Salmo 121, diz assim, todos nós conhecemos, eleva os olhos para os montes. E ele está dizendo, tá bem, nós estamos subindo, nós estamos indo para Jerusalém, é uma festa anual de comemoração, de exaltação, de engrandecimento do nome do Senhor. E ele diz, olha, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde vem o teu socorro? De onde vem o nosso socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro não viria de uma cidade, o socorro não vem de um monte, mas o Senhor vem do Deus que fez os céus e a terra. É na exaltação desse mesmo Deus que nós estamos nessa noite falando de que nós estamos avançando, nós estamos crescendo, nós vamos atravessando para o outro lado. Nada nos para. Você pode dizer isso aí na sua casa, como igreja, nada pode parar a igreja do Senhor. E nós, reunidos, nós somos essa igreja. E nós temos esse entendimento de que Jesus, ele já ressuscitado, ele deu uma orientação, uma ordem para todos nós. Quando ele diz lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por isso nós estamos no ar. Por isso nós estamos nesse momento de culto. Como eu falei, a igreja ela não para, a igreja ela continua. A igreja ela cresce, a igreja não é
um organismo que diminua, não, pelo contrário, ela tem de crescer, e esse evangelho tem que ser anunciado. E nós estamos aqui mais uma noite para anunciar esse evangelho. Nós sabemos que a palavra igreja no grego é eclésia, e eclésia significa chamados para fora. Hoje nós estamos sendo chamados para ir para fora. Quando nós lemos lá nos Salmos, e aquele salmo que eu estava fazendo referência, todos eles, como eu falei, são salmos em que o povo ele ia para a rua, ele ia para fora, ele caminhava, ele ia subir de degrau em degrau, ia subindo nível a nível, louvando ao Senhor. O povo tinha de ir fisicamente. Hoje a igreja, por conta de toda essa situação que está enfrentando, nós continuamos indo, ainda que virtualmente, ainda que mantendo esse distanciamento social, mas a igreja está indo para alcançar vidas, para falar de uma palavra que transforma vidas. Por isso nós estamos alegres, por isso nós podemos cantar, podemos salmodiar, e nós cumprimos a palavra que o Senhor nos deu. Ide, isso é uma ordem. Ah, mas o ide é só para quem tem um determinado chamado? Não, não é isso. A palavra de Deus, ide é cada um de nós. O Senhor está nos dando uma ordem, uma orientação. Olha, vai e anuncia esse evangelho, o evangelho da salvação, o evangelho, como o pastor Hélio, que ele tem pregado aos domingos, da restituição nesse período que o mundo inteiro está passando, de tantas coisas que aparentemente foram retiradas, mas aqueles que são fiéis ao Senhor, Ele tem suprido e Ele vai continuar suprindo. Esse é o compromisso, mas é pelo Evangelho, não é pela igreja em si, não é pela denominação, mas é pela palavra do próprio Deus, que não pode voltar para Ele vazia, antes faz aquilo que apraz a Ele. E o que dá alegria ao Senhor é ver o povo tendo um diferencial em relação a tudo isso que está acontecendo no mundo. Há um povo feliz, há um povo mais feliz da terra. Deus nunca falha, a sua palavra não volta para Ele vazia. Nós temos de fazer sim a nossa parte, como nós estamos fazendo. A igreja, ela tem continuado, a igreja não recuou, ainda que as circunstâncias pudessem determinar que a igreja ia arrefecer. Pelo contrário, a igreja está mais agressiva, está indo mais cumprir o ide do Senhor. Através desse vídeo que nós estamos gravando, você que terá a oportunidade de assistir às 18h30 desse domingo, mas também muitas vidas poderão posteriormente também estarem assistindo, e muitas das vezes até no nosso estado ou fora do nosso estado, talvez até fora do nosso próprio país, mas porque essa tecnologia, ela veio a nos facilitar, porque essa palavra precisa ser pregada. Agora exige um esforço nosso. Nós não podemos, como eu falei, arrefecer. Quando o povo ele subia para Jerusalém, ele não olhava para trás, ele olhava para o alto. Não que lá do alto viesse o favor que eles estavam esperando. Eles tinham convicção de que só o Senhor poderia abençoar. Lá em Romanos 8:28, a palavra nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todos nós estamos cooperando para que essa palavra de amor, uma palavra não de julgamento, mas uma palavra de edificação de vida, que nós temos lançado através da nossa igreja, através do Ministério da Academia da Fé. O nosso alvo é Cristo. Nós vamos subir. Eu me lembrei de um louvor que fala: eu estou subindo
para um lugar mais alto. Já quebrei as pontes com o passado. Cristo vive em mim. Você pode dizer isso aí na sua casa? Cristo vive em mim. Então vai quebrando essas pontes que tentam trazer amarras das coisas passadas e vamos avançando, vamos agredindo. Eu creio que a palavra correta é essa mesmo, é agredindo as trevas, dissipando as trevas. E a igreja que é a luz, ela vai crescendo, ela vai avançando. Lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, Gálatas 2:20, logo, já não sou eu, olha que revelação maravilhosa que Paulo teve, quando ele declara logo, já não sou eu, Paulo, já não sou eu, Sérgio, diga o seu nome aí, já não sou eu pessoalmente, mas Cristo vive em mim, através, claro, do Espírito Santo de Deus. E este viver que agora eu tenho na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou. Ele primeiro nos amou a tal ponto que ele se entregou por nós. Ele nos amou, não levou em conta nenhum merecimento nosso, mas por ele ter nos amado, ele a si mesmo se entregou. Ele se entregou por mim, se entregou por você. E aí foi a vitória sobre todas as dificuldades. Portanto, nós estamos saltando muralha, nós estamos avançando, nós estamos crescendo, nós não vamos parar, a igreja não vai parar. Segundo a Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18, não atentando nós, olha que coisa, outra revelação de Paulo através da palavra ministrada à igreja de Corinto, não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. O salmista, ele olhava para o monte, mas assim, olha, eu não estou olhando para esse monte, esperando do monte que venha o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Então, vamos avançando, mas as coisas que não se veem, porque essas que se veem, elas são temporais, essas que se veem são momentâneas, são passageiras. Essa situação que você está passando nesse momento da sua vida, eu quero declarar, é passageira. Você não vai ficar marcando passo, você não vai ficar sendo prejudicado nesta situação, seja ela qual for. Existe um Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, que tem cuidado de nós, tem cuidado da sua igreja. Temos ouvido tantos testemunhos, justamente agora mesmo, é no tempo da escassez, é no tempo da dificuldade que Deus se apresenta para dizer, olha, eu sou Deus, eu estou acima de todas essas circunstâncias, de todas essas situações, e nós, a igreja do Senhor, e eu convido a você, se tem alguém que talvez esteja nos assistindo pela primeira vez, talvez nem tenha entendido essa expressão de nós dizemos que nós somos a igreja do Senhor, podem tentar olhar para nós como um tijolo, como alguma peça que compõe uma igreja física. Nós não estamos falando de igreja física, nós estamos falando do corpo do Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós, quando nos arrependemos, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, declarando a Ele como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós fazemos parte, passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo que se movimenta, esta é a igreja do Senhor. É essa igreja vencedora que nós estamos falando e anunciando mais uma vez nessa noite. 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus, olha a expressão, sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Por que sempre nos conduz em triunfo? Como eu falei, nós somos o corpo, nós somos a igreja. E o cabeça dessa igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Ele é que garante a vitória
para nós vamos avançando, nós vamos continuando. Enquanto nós estamos no mundo, nós vamos passar por situações como essas que nós estamos passando nesse momento, mas tem de bom ânimo. O Senhor Jesus Cristo nos diz: eu venci o mundo. Jesus, ele nos leva em triunfo, como nós acabamos de ler. Não significa dizer necessariamente que eu parti de um ponto A para um ponto B e que eu vou chegar lá e vai ser um mar de rosa. Não, o Senhor não está prometendo que a gente vai enfrentar uma jornada e que vai ser somente coisas agradáveis, suaves. Não, nós vamos passar por situações, nós vamos ter obstáculos na nossa frente, mas Ele nos garante que Ele nos conduz em triunfo. Ele nos conduz em triunfo no vale, Ele nos conduz em triunfo lá nos altos das montanhas. Por onde nós passamos, o Senhor, Ele prepara esse caminho para nós, mas nós temos de nos fortalecer para continuar a subir, degrau por degrau, nível por nível. Como eu tenho falado, é tempo de avançar, atravessando para o outro lado. Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, um jovem, na época, um jovem pastor, sendo ali ministrado por Paulo, discipulado por Paulo, ele fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 9, diz assim: fiel é esta palavra, Timóteo, esta palavra que eu estou entregando para você, que eu estou ministrando, ela é fiel e digna de inteira aceitação. A palavra de Deus é a verdade, ela é digna de ser aceita, ela é digna inteira aceitação, total aceitação. Não há nada na palavra que pode dizer, não, isso aplica para a minha vida, isso não se... Não, a palavra, ela é global, ela atende a todas as áreas da nossa vida, ainda que você esteja, como eu falei, passando por algum momento de uma dificuldade tão grande, achando que nessa área Deus não vai operar. Deus vai trabalhar também nessa área do teu relacionamento, na área da saúde, em todas as áreas, financeira, de abrir porta. Deus é Deus de abrir porta. Ele vai na frente, Ele vai preparando um caminho, Ele vai quebrando todas as dificuldades, Ele vai dando ordem aos seus anjos a nosso respeito, anjos que são ministradores da vontade de Deus, e Deus chega para um anjo assim, olha, agora desce e realiza isso por ordem dele a nosso favor. Não, como eu falei, por nenhuma característica pessoal, especial de nenhum de nós, mas somente pela graça, pelo favor de Deus. E lá no capítulo 4, no versículo 10 de 1 Timóteo, ora, é para esse fim que nós trabalhamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Você tem posto a tua esperança no Deus vivo? E é o Salvador de todos os homens. É nesse Deus que Paulo estava dizendo a Timóteo, olha, bota a tua esperança, trabalha nesse sentido, trabalha naquilo que depende do homem, o homem tem de fazer, nada vai cair dos céus. Como eu já falei aqui nessa noite, tem de haver uma cooperação, o homem cooperando com Deus, e Deus, ele vai, através dessa cooperação. Qual é a cooperação que Deus quer do homem? Simplesmente cumprir a sua palavra, simplesmente exercer a palavra com fé no coração e declarando, olha, a palavra me garante isso, é uma promessa, essa promessa vai se cumprir na minha vida, é isso que nós temos de fazer, essa é a cooperação, é declarar, Deus, eu creio que Tu és poderoso para me dar solução, para me dar resposta, para me dar vitória nessa situação. E no versículo 16 ele diz assim, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo
e da doutrina. Ele está dizendo, olha, não te deixa distorcer, que essa palavra de alguma maneira ela seja tratada de uma maneira diferente daquilo que está escrito. A palavra é a verdade, nós temos de continuar firme, como Paulo dando essa instrução a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, primeiro que estava dizendo, olha, cuida de você, cuida do teu coração, analisa agora, tem alguma mágoa, tem ressentimento, tem perdão para pedir, para liberar. É tempo de nós nos dispersarmos de todos esses pesos que podem e vêm trazer peso sobre a nossa vida e avançar com liberdade. É como nós estamos falando, subindo aquele monte, não pode estar com uma mochila nas costas cheia de pedra. Pedras têm de ser tiradas para aliviar o peso, para que a viagem seja mais tranquila. Eu estou dizendo, libera perdão. Hoje é noite de liberar perdão. Vidas que estão presas. No outro dia eu ouvi uma pregação, o pastor dizia, olha, tira essa vida que está dentro de você, tem uma outra pessoa aí dentro de você, tira essa pessoa, tira essa mágoa, esse pensamento, porque aconteceu isso, aquilo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E ele diz, olha, continua, é perseverança, continua, Timóteo, nesses deveres, porque fazendo assim, olha que coisa importante que Paulo estava ensinando para Timóteo, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Que nós possamos ser influenciadores nesse mundo. Em primeiro lugar, cuidando de nós mesmos. Como é que nós estamos perante o Senhor? Nós precisamos ainda nos corrigir, claro, todos nós precisamos nos corrigir, nos posicionar cada dia mais, que essa palavra que vem trabalhando no nosso interior, a própria palavra, ela se declara como uma espada de dois gumes que penetra lá na divisão da alma com o espírito. Ali ela faz uma obra, que nós possamos estar de coração aberto, livres para receber a palavra, abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, renovando a nossa mentalidade para uma outra mentalidade, uma mentalidade de igreja vencedora, de igreja que avança, uma igreja que não se prende a essas coisas que o mundo, tantas das vezes, tenta colocar sobre nós para nos entulhar. Eu me lembro, por exemplo, lá como Isaac, está lá em Gênesis, no capítulo 26, como os adversários vinham e ele abria os poços e água brotava, mas aí vinha o inimigo, entulhavam os poços. Isaac ia, abria outro poço, e o poço que ele abria, o inferno não pode pretender, ele não vai conseguir entulhar nenhum poço da nossa vida. Ele não conseguiu entulhar os poços que Isaac abria ali em Gerar. E ali, que era um lugar seco, a água brotou, a água vai brotar na tua vida. Vai haver renovo, renovação, uma água que flui de dentro para fora, através do Espírito Santo de Deus. Jesus, nós sabemos, lá está em Marcos 4, e eu estou dizendo a você o seguinte, que Jesus, enquanto ele esteve aqui, como homem, como cada um de nós, em carne, ele veio e ele passou também por dificuldade, ele teve de vencer barreiras, ele teve de avançar, saltando por cima de obstáculos. E eu me lembrei de Marcos, no capítulo 4, quando ele entra, depois de ele ter atendido a multidão, e sempre aonde Jesus estava, havia uma multidão esperando dele, somente dele, resposta às suas necessidades. Ele sempre supriu, ele sempre salvou, ele sempre curou, ele sempre liberou palavras de vitória.
que nessa noite você também esteja recebendo uma palavra de ânimo aí na sua casa. Mas eu estava fazendo referência, Jesus de ter atendido e ter lidado ali com uma multidão. Ele estava cansado, ele entrou num barco e ele disse, vamos atravessar para outra margem. E os discípulos o levavam e ele simplesmente dormia ali na popa do barco. E um vento se levantou, o mar ficou muito agitado e parecia que aquele barco ia a pique quando os discípulos o procuraram e o acordaram. Senhor, não te importa que pereçamos? E ele levantou e repreendeu aquele mar, até chamou a atenção do discípulo. Vocês estão há tanto tempo comigo, por que vocês não tiveram fé para fazer a mesma coisa? Jesus, ele deixou um legado para nós. Pela fé, nós podemos também estabelecer que todo mar revolto das nossas vidas pode ser acalmado através de uma palavra de autoridade que você tem, que eu tenho, que nós temos e que podemos usar. Há uma palavra liberada para nós. E essa palavra, com essa palavra, ele aquietou aquele mar. Mas Jesus sabia. E quando ele estava indo de um lado para o outro, quando ele disse, vamos para o outro lado, e esse é o título da nossa mensagem, indo, avançando para o outro lado. Quando ele disse isso, ele já sabia o que ele ia enfrentar lá do outro lado. Quando ali no versículo 5, ele se encontra, quando ele sai daquele barco, ele vê aquele homem endemoniado. Aquele homem endemoniado já estava ali há muito tempo e o povo daquela cidade já estava apavorado com aquele homem endemoniado, e ele sempre repreendeu toda aquela legião, e a palavra diz que tinha uma verdadeira legião que estava possesso, aquele homem estava possesso de uma legião de demônio. E o Senhor Jesus Cristo vai e liberta aquele homem, declarando que aquele demônio não poderia mais ficar naquela vida pela autoridade da palavra, do nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus sabia o que ele ia enfrentar. Ele saiu, como eu falei, de atender uma multidão, enfrentou uma grande tempestade, chegou do outro lado, teve também de libertar aquele homem. Ao entrar ele naquela cidade, a obra não pode parar. E quando ele libertou aquele homem, está lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu. Aquele homem, ele queria, eu vou com você, porque ele ficou tão espantado, porque há tanto tempo que ele vivia naquela condição, dentro de cemitério, se rasgando todo, tentava acorrentá-lo, não havia corrente que segurasse aquele homem. E quando ele se viu liberto, ele disse assim, Jesus, eu quero ir contigo. E Jesus disse, não autorizou. Estou lendo lá, Lucas 5, 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Que eu e você possamos ser testemunhos para os nossos familiares de tudo aquilo que Deus tem trabalhado, operado, abençoado a tua vida. E o Senhor Jesus dizendo para ele, e anuncia-lhes ali tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Deus tem compaixão de nós. Não importa os defeitos, não importa os erros, os pecados, o que aconteceu no passado, o que ficou no passado, como a própria palavra diz, passado é passado. Então, olha, vai lá e dá um testemunho do que Deus operou na tua vida. No versículo 20 diz, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo
o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Decápolis eram 10 cidades. Aquele homem, ele saiu para anunciar o evangelho por 10 cidades. Aquele homem que era reconhecido, tido como um homem endemoniado, acorrentado, aprisionado, mas ele foi liberto, ele foi livre, e aí ele pôde levar essa palavra, que a obra ela não para, levanta e anda. É o que eu estou dizendo para você nessa noite. Todo coxo que chegava a Jesus Cristo, a primeira coisa que Jesus declarava: levanta e anda. Não é para ficar paralisado, parado, nessa estagnação. Não, é de avanço, é de progresso, é de avançar. Nada nos para. Repete na sua casa mais uma vez: nada nos para. E quando Jesus saiu dali e voltou, chegou lá, encontrou Jairo, aquele homem que estava com a sua filha também. A notícia é que aquela menina já estava morta. Eu quero dizer o seguinte, que o trabalho não para, o trabalho é contínuo. Jesus trabalhou o tempo todo, a igreja tem de trabalhar o tempo todo, e ele também foi. E aquela menina que todos já consideravam, olha, já morreu, não adianta, e quando ele chega e diz, ela simplesmente dorme. E aí até riram: como dorme? Ela já morreu. Mas ele chegou lá, levanta, e ela teve de se levantar. Jesus, ele já venceu a morte. Nós, portanto, todas as áreas mortas da nossa vida, clama por Jesus. Jesus vem, ele levanta, ele diz uma só palavra: põe-te de pé, vem. Deus quer falar contigo nessa noite. Deus está falando para você: põe-te de pé, que Deus quer falar contigo. Jesus operou um milagre. Antes dele ir à casa de Jairo, aquela mulher também com fluxo de sangue, eu estou dizendo que é um trabalho contínuo. Aquela mulher também se aproximou de Jesus e simplesmente, com fé, ela tocou na orla do vestido, das vestes de Jesus, e ela também ficou curada de uma hemorragia de mais de 12 anos, que aquela mulher também era afastada da sociedade, mas ela também teve a oportunidade de declarar: Jesus, ele me curou, ele me salvou. E é interessante que Jesus, sempre que abençoava, ele dizia: olha, vai, a tua fé te salvou. Além da cura, e o mais importante é a salvação. Aleluia! Ainda que haja luta, ainda que saia de uma situação e você possivelmente já vai enfrentar outra situação, Jesus está indo na frente para dizer: olha, eu já venci o mundo. Lá em Romanos 8:35, para nós encerrarmos, quando diz: quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será essa luta? Será essa dificuldade? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Esse amor que se renova, que nessa noite, esse amor no teu coração, para olhar para as pessoas, para interceder, para declarar vitória sobre a vida de pessoas que se aproximam, nós temos de exercer o ID do Senhor Jesus Cristo, levar esse evangelho libertador, esse evangelho que traz total mudança, uma mudança de 180 graus. A pessoa está indo numa direção, num sentido, e volta para o outro sentido. Uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mentalidade renovada na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nessa noite. Receba as bênçãos do Senhor, a petição que está no teu coração, ao você apresentar agora. E eu sugiro que você, ao encerrarmos esse vídeo, que você vá para o seu quarto e você ali em secreto, procure ao Senhor. E a palavra nos garante que quando você o busca, Ele
responde. O teu Deus, Ele em secreto, Ele vai te ouvir e vai te responder. Tem vitória, tem manifestação de Deus na tua vida. Eu te abençoo e até a próxima. Uma boa noite.